Você sabia que desde tempos imemoriais a humanidade tem buscado formas de se conectar com o divino, de elevar suas palavras além do terreno rumo ao transcendental? Porém, ao longo do tempo, uma pergunta persiste: como orar corretamente para que Deus nos escute? Permita-me compartilhar com você algo que talvez não saiba sobre o ato de orar e sua profunda conexão com o divino. A oração não é apenas sobre as palavras que dizemos ou as posturas que adotamos, mas sim a própria essência da nossa comunicação com Deus. Nesta jornada de descoberta, exploraremos juntos como nossas orações podem transcender o mero ato de falar e se tornar um diálogo sagrado com o cosmos e o próprio Deus. A primeira coisa que você precisa entender é que, desde tempos antigos até hoje, a humanidade busca respostas por meio da oração, ansiando por uma conexão mais profunda com o divino. Mas como podemos garantir que nossas palavras alcancem o destino desejado? Primeiramente, precisamos entender o que significa orar e qual é o verdadeiro significado da oração. A oração é um ato de conexão espiritual no qual o indivíduo se dirige ao divino, seja Deus, deuses ou qualquer outra entidade espiritual, com palavras, pensamentos ou sentimentos. Por meio da oração, buscamos força, orientação, perdão, conforto ou simplesmente um relacionamento mais profundo com o transcendente. A oração é uma ponte que une o terreno ao celestial, permitindo-nos experimentar a presença divina em nossa vida cotidiana. Salmo 145:18. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Esse versículo oferece uma visão profunda sobre a natureza de Deus e a maneira como ele se relaciona com aqueles que buscam sua presença por meio da oração sincera. Primeiramente, o versículo afirma que o Senhor está perto dos que o invocam, destacando a proximidade de Deus com seus filhos. Ele não é um Deus distante ou indiferente, mas sim um Pai amoroso que se aproxima dos que clamam por ele. Além disso, o versículo enfatiza que Deus está perto dos que o invocam em verdade. Aqui, a verdade refere-se à sinceridade e autenticidade na oração. Não se trata apenas de recitar palavras vazias ou seguir uma formalidade religiosa, mas de abrir o coração genuinamente diante de Deus, sem hipocrisia ou falsidade. Invocar a Deus em verdade também significa reconhecer nossa dependência dele e a necessidade de sua ajuda e orientação em nossas vidas. Isso implica admitir nossas limitações humanas e confiar na sabedoria e no poder de Deus para superar os desafios que enfrentamos. A importância da fé na oração. Vezes, em momentos de oração, pode parecer que nossas súplicas não são ouvidas por Deus. Esse dilema levanta uma questão importante. Por que nossas orações, em certos momentos, parecem não ser respondidas? A resposta muitas vezes está na falta de fé. Quando enfrentamos dificuldades e não confiamos plenamente que Deus responderá às nossas petições, privamos nossas orações de um elemento essencial: a fé. A fé é como a chave que abre a porta para as respostas divinas. Quando duvidamos da capacidade de Deus de intervir em nossas vidas, limitamos seu poder e impedimos que suas bênçãos se manifestem. Lembre-se do que está escrito em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Este versículo nos oferece uma reflexão profunda sobre o significado e o poder da fé na vida do crente. A fé vai além de uma crença superficial. É a força que sustenta nossa esperança e nos dá confiança para enfrentar o desconhecido. Quando enfrentamos desafios, a fé nos permite enxergar além das circunstâncias presentes e nos agarrar às promessas de um futuro melhor. Imagine um ponte que atravessa um abismo profundo. À distância, ela pode parecer frágil e instável, mas, ao avançarmos com confiança, percebemos que é sólida e segura. Da mesma forma, a fé é o caminho que nos conduz do ponto onde estamos até onde desejamos chegar, conectando nossa realidade presente às promessas eternas de Deus. Nos momentos de incerteza ou dificuldade, muitas vezes nos apegamos ao que é tangível e visível. No entanto, a fé nos desafia a acreditar no invisível e confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não vemos seu cumprimento imediato. A fé nos lembra que,
Mesmo sem enxergar todo o caminho à frente, podemos confiar que Deus tem um plano para nossas vidas e nos guiará passo a passo. Por isso, cultivemos uma fé que transcenda as circunstâncias presentes e nos permita confiar na fidelidade e no amor de Deus. Lembremos que a fé nos sustenta nos momentos difíceis e nos impulsiona para frente com a esperança de um amanhã melhor. Com essa confiança, podemos enfrentar qualquer desafio, certos de que Deus está conosco e que, por meio da fé, alcançaremos as bênçãos que Ele preparou para nós. Qualquer desafio com valentia e determinação, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. Na minha vida, houve um momento particularmente difícil em que me vi envolvido na incerteza e na angústia. Lembro-me de ter buscado desesperadamente respostas enquanto mergulhava em oração. No entanto, no meio da minha luta, comecei a questionar se Deus realmente estava presente e se Ele de fato ouvia minhas súplicas. Minhas dúvidas e vacilações cresciam dia após dia, minando minha fé e me deixando em um estado de confusão e desespero. Parecia que minhas orações caíam em ouvidos surdos e a sensação de abandono me dominava. Com o tempo, cheguei a uma realização crucial. Minha falta de fé estava atuando como um obstáculo entre mim e Deus. Entendi que, para experimentar respostas divinas, precisava fortalecer minha confiança na fidelidade e no poder de Deus. Foi um processo de rendição e humildade, no qual aprendi a confiar na soberania dele, mesmo quando as circunstâncias pareciam desanimadoras. À medida que cultivava uma fé mais profunda e genuína, comecei a perceber sinais de esperança e renovação em meio à situação difícil. Descobri que, apesar das minhas dúvidas, Deus estava operando silenciosamente nos bastidores, preparando o caminho para responder às minhas orações de uma forma que superava todas as minhas expectativas. Esse processo me ensinou uma lição valiosa. A fé não elimina os desafios, mas nos capacita a enfrentá-los com coragem e determinação. Aprendi que a fé não consiste em evitar as dificuldades, mas em confiar em Deus mesmo em meio a elas. Portanto, cultivemos uma fé que vá além das circunstâncias presentes e nos permita confiar na fidelidade e no amor de Deus. Lembremos que a fé nos sustenta nos momentos difíceis e nos impulsiona para a frente com a esperança de um amanhã melhor. Confiamos que, por meio da fé, podemos enfrentar qualquer desafio com valentia e determinação, sabendo que Deus está conosco em cada passo do caminho. O terceiro ponto que você deve saber sobre oração: examine suas motivações ao orar. Em nossa vida espiritual, a oração é um pilar fundamental que nos conecta ao divino e nos permite expressar nossas necessidades, preocupações e desejos a Deus. No entanto, a eficácia das nossas orações pode ser afetada pelas motivações que nos levam a buscar a ajuda, o consolo ou a orientação dele. As motivações erradas na oração referem-se às intenções egoístas ou centradas em si mesmo ao nos dirigirmos a Deus. Quando buscamos satisfazer apenas nossos desejos pessoais ou controlar as circunstâncias conforme nossa própria vontade, é menos provável que nossas orações sejam respondidas de maneira eficaz. Isso porque, ao basearmos nossas orações em interesses egoístas, limitamos nossa conexão com Deus e com seu propósito perfeito para nossas vidas. Deus conhece nossos corações e nossas verdadeiras intenções. Se nossas orações são guiadas por motivos egoístas, é menos provável que Ele as responda conforme pedimos. Quando oramos com essas motivações, a decepção e a frustração podem surgir caso nossas expectativas não sejam atendidas. Além disso, ao focarmos apenas em nossos próprios desejos e não na vontade de Deus, podemos nos afastar de uma relação genuína com Ele. Lembre-se da citação bíblica em Tiago 4,3, e, quando pedem, não recebem, pois pedem com motivos errados, para gastarem com seus prazeres. Neste versículo, Tiago nos ensina que a eficácia das nossas orações está diretamente relacionada às nossas intenções. Quando nossas petições são movidas por desejos egoístas e centradas apenas em nossa satisfação pessoal, é improvável que Deus as responda da forma que esperamos. Essa advertência é relevante, pois revela uma profunda verdade espiritual. Deus não apenas ouve nossas palavras, mas também examina nossas motivações.
nossas palavras e também nossos corações. Deus conhece nossas verdadeiras intenções e não responde favoravelmente a pedidos que vêm de motivações egoístas ou maliciosas. Orar com más intenções pode se manifestar de várias formas. Podemos pedir coisas para aumentar nosso conforto pessoal, onde ter poder ou reconhecimento, ou satisfazer desejos materiais sem considerar como isso afetará os outros. Em vez de buscar a vontade de Deus e o bem do seu reino, focamos em nossas próprias necessidades e desejos egoístas. A consequência de orar com motivações erradas é clara no versículo, e mesmo quando pedem, não recebem. Deus não responde a petições egoístas com seu favor e provisão. Em vez de nos abençoar conforme nossos desejos, Ele busca corrigir nosso coração e nos guiar a uma vida de humildade, serviço e amor ao próximo. Assim, este versículo nos chama a examinar nossas motivações ao orar e a garantir que elas estejam alinhadas com a vontade e o caráter de Deus. Também nos desafia a buscar a glória de Deus acima de todas as coisas e a confiar em sua provisão e cuidado, em vez de perseguir nossos próprios prazeres e desejos egoístas. No fim, nos lembra que a verdadeira bênção e satisfação estão em agradar a Deus em tudo o que fazemos. O quarto ponto que você deve saber sobre a oração: a maneira certa de orar. Você deve estar se perguntando: qual é a maneira correta de orar e estabelecer essa conexão com o divino ou com Deus? Quais aspectos devemos considerar? Orar é uma parte essencial da vida espiritual de qualquer crente, mas a forma como nos aproximamos de Deus, por meio da oração, e as atitudes que adotamos influenciam significativamente na eficácia de nossas preces, seja ao pedir consolo, agradecer ou buscar orientação em momentos difíceis. Uma das chaves para orar corretamente é manter uma atitude de humildade e reverência. Quando reconhecemos a grandeza de Deus e nossa total dependência dele, estabelecemos uma conexão mais autêntica na oração. Isso implica deixar de lado nosso ego e nos concentrar em buscar a vontade de Deus em vez da nossa. Outro ponto crucial é examinar nossas motivações. Estamos orando para satisfazer nossos próprios desejos ou para buscar a glória de Deus e a realização de sua vontade em nossas vidas? Orar com um coração disposto e obediente nos permite alinhar nossas petições aos propósitos divinos e estar abertos à direção e à vontade de Deus. A fé absoluta e genuína também é fundamental para uma oração eficaz. Crer no poder e na fidelidade de Deus nos dá confiança para apresentar nossas petições com segurança, sabendo que Ele ouve e responde conforme sua vontade. Tiago 1,6 nos lembra: peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. A perseverança na oração é um aspecto essencial da vida espiritual. Muitas vezes, oramos fervorosamente por uma resposta ou mudança em nossa vida e não vemos resultados imediatos. Nesses momentos, é crucial persistir em oração com fé e confiança no poder de Deus. Jesus nos ensinou sobre a importância da perseverança por meio de várias parábolas e ensinamentos. Em Lucas 18, 1-8, por exemplo, ele conta a parábola da viúva persistente que, apesar da injustiça, continuou pedindo justiça a um juiz injusto. No final, o juiz cedeu devido à persistência da viúva. Jesus conclui: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. Será que se demora em respondê-los? Lucas 18, 7 e 8. Esta lição nos encoraja a persistir em oração, confiando que Deus responderá no tempo perfeito dele. A perseverança na oração também é evidente na vida de personagens bíblicos como Moisés, que intercedeu repetidamente por Israel, e Paulo, que incentivou os crentes a orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Esses exemplos mostram a importância de manter uma atitude de perseverança, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis. Portanto, quando enfrentarmos momentos de dificuldade, devemos continuar orando com fé e confiança, sabendo que Deus sempre trabalha a nosso favor, mesmo que as respostas não venham de imediato. Nas dificuldades ou incertezas, é essencial lembrar o ensinamento de Jesus sobre a perseverança na oração.
Podemos começar nossas orações reconhecendo nossa necessidade de Deus e expressando nossos desejos e preocupações com sinceridade. Não é necessário seguir uma fórmula específica, basta falar com Deus de coração, confiando em seu amor e poder para agir em nossas vidas. Assim, independentemente de quão desanimadoras possam parecer nossas circunstâncias, devemos continuar perseverando na oração com fé e confiança no poder de Deus para responder às nossas súplicas. Lembremo-nos das palavras de Jesus: peçam, e lhes será dado; busquem, e encontrarão; batam, e a porta lhes será aberta. Mateus 7,7. A base de uma oração eficaz é uma relação íntima com Deus. Essa intimidade é alcançada por meio da oração constante e do estudo diligente de sua palavra. Ao passar tempo em comunhão com Deus, aprendemos a conhecê-lo melhor e a confiar em sua bondade e fidelidade. Para isso, é fundamental cultivar essa proximidade através de momentos diários de oração e da leitura das Escrituras. A oração não é apenas um meio de apresentar pedidos, mas também de conhecer o coração de Deus e alinhar nossos desejos aos dele. Quando nos aprofundamos nessa comunhão, nossa confiança na fidelidade de Deus aumenta e compreendemos melhor sua vontade para nossas vidas. No coração da oração com fé absoluta está a declaração de nossa confiança no poder de Deus para agir. Cremos em sua soberania sobre todas as coisas e em sua capacidade de operar sobrenaturalmente em nossas vidas. Jesus nos ensina em Mateus 21:21-22: se tiverem fé e não duvidarem, não só poderão fazer o que foi feito à figueira, mas também poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e assim acontecerá. Tudo o que pedirem em oração com fé, vocês receberão. Neste trecho, Jesus mostra aos discípulos que uma fé inabalável pode realizar coisas extraordinárias, como mover montanhas e receber respostas às orações. A chave está em confiar plenamente no poder e na fidelidade de Deus para agir conforme sua vontade. Orar com fé absoluta significa entregar nossas preocupações e desejos a Deus, confiando que Ele cuidará de tudo conforme seu plano perfeito. Em vez de tentarmos controlar as situações, descansamos na soberania divina. Essa entrega total nos liberta da ansiedade e nos permite experimentar a paz que ultrapassa todo entendimento. Confiar em Deus significa acreditar mesmo quando não vemos uma solução à vista, agarrar-se às suas promessas no meio da tempestade e crer que Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. A fé na oração não garante resultados imediatos, nem sempre o desfecho que esperamos, mas nos assegura que Deus está trabalhando em nossas vidas de formas que estão além da nossa compreensão. O sexto ponto importante sobre a oração é que ela não é apenas para pedir e receber, mas também um meio de expressarmos nossa gratidão, louvores e adoração a Deus. A oração vai além de uma simples lista de pedidos. É uma oportunidade de entrar em comunhão com Deus, reconhecendo sua grandeza e bondade. Em primeiro lugar, a oração como ato de adoração nos permite reconhecer a soberania e o cuidado de Deus. Ao nos aproximarmos dele com corações humildes e reverentes, declaramos nossa dependência e celebramos suas maravilhas em nossas vidas. A adoração em oração nos ajuda a focar em Deus e a cultivar uma relação mais íntima com Ele. Louvamos a Deus por seu amor infinito, sua graça incomparável e suas inúmeras bênçãos. Por exemplo, podemos dizer: Deus, te louvo pela beleza da natureza que criaste e pelas bênçãos que derramaste sobre mim. Mesmo no meio das provações, podemos encontrar razões para louvar a Deus, reconhecendo sua presença e força. Podemos dizer: Deus, apesar dos desafios que enfrento, te louvo por seres a minha rocha e refúgio nos tempos de angústia. A tua graça é suficiente para mim. Além disso, a oração pode ser um ato de gratidão. Agradecer a Deus pelas suas bênçãos, grandes ou pequenas, mantém nosso coração cheio de alegria e contentamento, mesmo em meio às dificuldades. Uma maneira prática de fazer isso é começar cada oração com um coração grato. Ao orar, podemos refletir sobre as bênçãos do dia anterior ou da vida como um todo. Por exemplo, podemos iniciar assim: Querido Deus, hoje quero começar expressando minha gratidão pelas muitas bênçãos que derramaste sobre mim.
Obrigado pela saúde que desfruto, pelo teto sobre minha cabeça e pelo alimento na minha mesa. Sou grato pelo amor da minha família e amigos e pelas oportunidades que colocaste em meu caminho. Durante o dia, podemos também fazer breves orações de agradecimento sempre que experimentarmos algo bonito ou recebermos ajuda inesperada. Por exemplo, Senhor, obrigado pela beleza deste amanhecer. Ele me lembra do teu amor e cuidado através das maravilhas da tua criação. Por fim, o sétimo ponto sobre a oração é que ela também é um meio poderoso de confissão e arrependimento. A oração nos oferece um espaço íntimo para examinarmos nossos corações e reconhecermos pensamentos, palavras ou ações que nos afastaram da vontade de Deus e do amor ao próximo. Ao nos humilharmos diante de Deus e pedirmos perdão por nossas falhas, buscamos a restauração de nossa relação com Ele e com as pessoas ao nosso redor, a quem temos ferido, e renovamos nosso compromisso de viver alinhados com os valores e princípios do reino de Deus. Confessar e nos arrepender dos nossos pecados é um aspecto essencial da vida cristã. A Bíblia nos ensina que, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1. Ao reconhecer nossas faltas e erros diante de Deus, demonstramos humildade e dependência de sua graça e misericórdia. A oração nos oferece um espaço seguro e sagrado para examinar nossos corações e reconhecer nossas falhas. Podemos pedir perdão por palavras ofensivas que tenhamos proferido, por ações egoístas que tenhamos realizado ou por pensamentos impuros que tenhamos nutrido. Ao fazer isso, liberamos o peso da culpa e da vergonha e nos abrimos para a restauração e o perdão que somente Deus pode nos conceder. Além disso, a oração nos permite pedir perdão por qualquer atitude ou ação que não esteja alinhada com a palavra de Deus ou com sua vontade para nossas vidas. Isso pode incluir comportamentos como orgulho, inveja ou falta de perdão, assim como ações que contradizem os princípios bíblicos de amor, justiça e compaixão. Ao reconhecer nossas falhas e buscar o perdão de Deus, comprometemo-nos a viver em obediência à sua palavra e a seguir seu exemplo de amor e graça. Não é necessário memorizar longas orações ou recitar palavras específicas. O mais importante é a sinceridade do coração e o genuíno arrependimento. Ao falar com Deus em oração, você pode expressar algo como: Senhor, reconheço humildemente meus erros e os pecados que cometi contra ti e contra os outros. Sinto muito por ter entristecido teu coração com minhas ações e palavras. Peço perdão de todo o coração e rogo que me limpes e me restaures. Ajuda-me a viver em conformidade com tua vontade e a honrar-te em tudo o que eu disser e fizer. Que tua graça transforme minha vida e me guie pelo caminho da retidão. Amém. O oitavo ponto sobre a oração é a importância da constância. É essencial lembrar que orar constantemente é um hábito que devemos cultivar e adotar em nossas vidas. Muitas pessoas só recorrem à oração em momentos de dificuldade ou necessidade extrema, como a perda de um emprego, o luto pela morte de um ente querido ou problemas de saúde. No entanto, esquecemos a importância de agradecer a Deus e fazer da oração um hábito diário. Esse hábito fortalece nosso vínculo com Deus e nos ajuda a manter uma conexão constante com o Criador, promovendo também nosso crescimento espiritual contínuo. Orar com regularidade mantém nossa ligação com o divino, essencial para nossa vida espiritual e emocional. Quando transformamos a oração em um hábito, cultivamos uma relação mais profunda com Deus. Ao passar tempo em sua presença e nos comunicarmos com Ele por meio da oração, fortalecemos nosso vínculo espiritual e desenvolvemos uma intimidade maior com o nosso Criador. Isso nos ajuda a conhecer melhor a sua vontade e a nos sentirmos mais próximos dele em todos os aspectos da nossa vida. A constância na oração também fortalece nossa fé e confiança em Deus. Ao orar regularmente e experimentar suas respostas, nossa fé se solidifica e aprendemos a confiar em sua fidelidade e em seu amor constante. Isso nos dá coragem para enfrentar os desafios e dificuldades da vida, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. Além disso, a oração contínua é essencial para o nosso crescimento espiritual.
Reservar tempo para orar regularmente nos permite crescer em nosso conhecimento de Deus e em nossa compreensão de sua vontade. Também nos ajuda a manter o foco no que realmente importa na vida, cultivando uma atitude de gratidão e humildade para com Deus e para com o próximo. Por fim, a oração oferece consolo e força nos momentos de dificuldade. Quando enfrentamos problemas, doenças ou adversidades, a oração é um refúgio seguro onde encontramos paz, consolo e esperança em Deus. Ela nos ajuda a enfrentar os desafios com confiança e entrega, certos de que Deus está ao nosso lado em todas as circunstâncias. E assim encerramos mais um vídeo do Chama do Versículo. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem você ama, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra. E olha, já está aparecendo na tela mais um vídeo especial para você acompanhar. Clique agora e continue conosco nessa jornada de fé. Que Deus abençoe sua vida abundantemente.